Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiveres a assistir. Eu sou Eusébio Said. Hoje vou conduzir ao nosso podcast Tudo é Possível, Aprenda e Enriquece. E tenho a honra, nos nossos estúdios, de estar acompanhado pelo nosso empresário e palestrante motivacional, o Arafat Cossa. Bem-vindo, Arafat, ao nosso podcast Tudo é Possível, Aprenda e Enriquece. Muito obrigado, engenheiro. É um prazer muito grande para mim ter recebido este convite especial e quero também aproveitar para saudar a todos os nossos telespectadores. É uma honra, como já vinha dizendo, poder estar aqui para participar de um momento de conversa tão importante. De fato, tudo é possível e quem aprender pode definitivamente enriquecer. E como de costume, hoje trazemos um tema bastante importante na nossa sociedade hoje em dia, que é a questão da oratória. Poucos dominam ou percebem o que é isso de oratória. Qual é a importância de nós construirmos uma oratória, uma conversa bastante agradável perante um público? Como é que nós podemos atrair, manter e motivar um público ao longo da nossa oratória? É isso que nós vamos conversar e desenvolver com o nosso amigo Arafat, que, por sinal, para além de ser palestrante motivacional, ele também é escritor. Arafat, o que é isso de oratória? Bem, nós quando passamos pela literatura quase sempre encontramos uma definição em comum, que é capacidade de falar em público. Entretanto, eu gosto de ter a audácia de ir um pouquinho além. As pessoas dizem que oratória é a capacidade de falar em público, pode ser entendido como dom, há quem vê como dom, há quem vê como técnica, e ela pode ser as duas coisas. Aqui já fica resolvido o problema de quem diz, eu não nasci com isso, isso é para quem nasceu. Há quem de fato desenvolve, porque já traz isso dentro de si, mas há quem, embora não tenha trazido desde pequeno, consegue desenvolver. Mas eu, como dizia, tenho a audácia de acrescentar um pequeno elemento. Não é só capacidade de falar em público. Para mim, eu penso em oratória como a capacidade de falar bem em público. O quesito bem faz diferença porque nós conhecemos o famoso adágio Deus dá carne a quem não tem dentes. Então, eu posso encontrar, e nós encontramos muitas pessoas que têm muita coragem, têm voz bem audível, ficam lá à frente, falam, mas o que falam não interessa a ninguém. Quando falam, ninguém está lá para realmente prestar atenção. Então, se nós nos limitarmos à ideia só do falar em público, perdemos o mais importante. Aliás, o engenheiro falava aqui logo no início sobre a necessidade de atrair, de manter e de motivar a audiência. Eu posso muito bem falar em público e não atrair ninguém. Posso falar em público e não manter a atenção de ninguém. Posso falar em público e não motivar a ninguém. Mas quando eu trago aqui a componente falar bem, aqui nós já temos a coisa virada para o outro lado. E esta oratória, ela, como eu dizia, pode ser vista como dom, pode ser vista como técnica. Ela, na verdade, tem espaço para as duas coisas. Ou a combinação das duas. Exatamente, para dizer que há indivíduos que já nascem com o dom, mas aperfeiçoam com a técnica. Sim. Há quem pode não ter o dom, mas por ser técnica, aprende as regras, aprende os princípios, os métodos. Exatamente, vai exercitando, utilizando os métodos adequados e certamente consegue desenvolver a sua comunicação. E esta é uma ferramenta das mais importantes, eu nem diria uma ferramenta importante, mas sim das mais importantes. E talvez até iria mais longe. É daquelas sem as quais é difícil ter sucesso no mercado a nível mundial. Já desde os anos 2014, 2015, havia uma indicação clara nas estatísticas de que a capacidade de falar bem em público já faria parte das principais exigências no mercado de trabalho a nível mundial. Hoje, aquilo que era uma previsão há 10 anos, há 5 anos, é uma realidade.
Toda a gente hoje precisa desta capacidade. É obrigatório saber falar. É obrigatório saber falar bem em público porque, olha, neste momento nós estamos num podcast. Sim. Nós precisamos da oratória para conseguirmos falar e cativar a atenção de quem nos está a acompanhar. Exatamente. Não é necessariamente um palco, mas a televisão não deixa de ser um palco. É um palco com uma configuração diferente, mas nós sabemos que neste momento estamos a falar para dezenas, centenas e milhares de pessoas em Moçambique e até além fronteiras. Sem a oratória, teríamos dificuldade para manter esta conversa de maneira que quem nos está a assistir efetivamente esteja aqui conosco para acompanhar. Faz-me lembrar uma situação. Nós, no mundo da academia, falando da importância da oratória, um dos aspectos é que hoje em dia nós temos acadêmicos que, em termos do seu performance escolar, foram bons. Pois. Mas quando chega para transmitir o conhecimento na sala de aula, tem problemas. Exatamente. Então, isso terá a falta de oratória. Definitivamente. É uma das principais situações ou dos principais desafios com que nós nos debatemos na academia. Inclusive, uma das coisas que fez com que eu começasse a fazer de forma mais assídua, de forma mais efetiva o meu trabalho a ensinar oratória foi mesmo uma situação similar. No meu caso, não necessariamente com professores, mas com estudantes que entravam na sala de aulas, recebiam a tarefa de fazer uma pesquisa académica e faziam pesquisas excelentes, pesquisas bem organizadas, seguindo os métodos científicos como deve ser. Entretanto, a pesquisa depois devia ser consubstanciada por uma apresentação. E como nós bem sabemos, a academia utiliza o sistema de média. Portanto, a avaliação do indivíduo seria feita com base na média entre a nota do trabalho escrito e da apresentação. Um indivíduo que fez uma pesquisa que merecia 18 valores acaba tendo uma classificação final de 12. Porque embora tenha tido 18 valores aqui, não conseguiu ter, por exemplo, 10 quando esteve a fazer a apresentação oral. Então, nesse momento, comecei a perceber que havia ali um padrão. E por que havia este padrão? É um padrão que havia na minha altura e há até hoje. Porque em Moçambique não se ensina oratória. Sim. Porque em Moçambique as instituições de ensino ainda não pararam para olhar para a importância desta ferramenta. E ali eu comecei a partilhar com alguns dos meus colegas aquilo que eu acreditava serem ferramentas que os podiam ajudar. Da mesma forma que os meus colegas, enquanto estudantes, precisaram dessas ferramentas, os professores também precisam. Porque há estudantes que saíram dali depois para o professorado. Há quem continuou a sua carreira como pesquisador, como acadêmico no geral, e hoje, se não teve essa ferramenta, os seus estudantes é que estão a passar mal. Porque o professor tem muito conhecimento, mas como vai transmitir? Como transmitir o conhecimento? Como vai ajudar o estudante a entender? Digo mais, para o estudante que nos acompanha agora, aquilo que diferencia aquele professor que quando você lembra dele, você quer correr para a escola, porque ele quando explica, você entende claramente o que ele está a dizer. E aquele outro que tem muito tempo na escola, mas quando você lembra da aula dele, perde o apetite. Quando lembra da aula dele, perde a vontade de estudar. Muitas vezes o que diferencia estes dois indivíduos é justamente esta ferramenta da oratória. Não quer dizer que é a única, mas é um dos pontos mais gritantes para diferenciar esta classe. E no mundo empresarial, esta ferramenta é considerada também bastante importante, sobretudo na componente de marketing. Pois. Sabemos que o empresário tem que ter a capacidade de produzir, de apresentar um projeto ou de negociar, na parte de negociação, de negociar um produto, um serviço de uma forma bastante consistente. Como é que nós podemos aplicar, por exemplo, no mundo empresarial, no mundo político, no mundo da liderança, no caso dos líderes? Qual a importância dessa ferramenta nessas áreas? Eu acho que eu começaria pela liderança, porque todo empresário é líder, todo político é líder. E eu acho que a liderança há de ser uma abordagem mais abrangente. Sim. O que nós precisamos de perceber, se olharmos, por exemplo, para a componente empresarial, a ideia de uma empresa é fazer dinheiro. A ideia de uma empresa é fazer dinheiro, obviamente, respondendo ou preenchendo as necessidades de um determinado público. Para fazer dinheiro é preciso vender. A venda precisa de comunicação. Para eu vender a este cliente, eu preciso primeiro de negociar com ele. Há uma negociação que acontece que depois vai culminar numa venda. A negociação precisa de primeiro há uma apresentação do produto. E é onde eu exatamente ia chegar, que é
atendimento ao cliente, como é que eu faço a primeira abordagem, como é que eu chego para um cliente, para eu conseguir convencer ele a chegarmos à parte de negociar, ele tem que entender valor no que eu tenho a dizer. Eu gosto de dar este exemplo, quando chegou a altura de 2015, 2005, 2006, tínhamos os famosos Samsung Sobe 10. Eu ainda me lembro da referência, um Samsung preto SGH250. Aqueles celulares vinham com menos do que 128 megabytes, desculpa, na memória. E por causa disso, eles tinham a capacidade de armazenar poucos ficheiros multimídia. Então imagine, engenheiro, uma situação onde em 2006 eu viro-me para a minha avó e digo a ela: avó, eu tenho um colega que está a vender um dispositivo de armazenamento portátil com a capacidade de armazenar 1024 unidades de megabytes. E por via disto, se a avó adquirir, terá a capacidade de armazenar mais ficheiros multimídia no seu celular. O custo deste dispositivo é de 500 meticais. Certamente a minha avó, que é de Majacase, ela não é necessariamente camponesa, mas entende muito pouco de tecnologia, olharia para mim e perguntaria: o que é que estás a falar? É isso mesmo. Entretanto, virando-me para a minha avó e dizendo assim: avó, lembra que um dia a avó queria tirar fotos no casamento da tia fulana e não conseguiu porque o telefone estava com problemas de memória? Então, eu tenho um amigo que vende uma coisa pequenina assim, que nós podemos colocar no telefone e logo que a avó colocar, pode tirar fotos de todos os casamentos que forem este ano. E são só 500 meticais. O que acontece é que eu hei de vender o cartão de memória a 500 meticais. Porque na primeira abordagem, eu simplesmente peguei numa informação e despejei sem olhar quem estava diante de mim. Na segunda, é a mesma informação, mas que foi ajustada em função de quem me vai ouvir e da necessidade que este indivíduo tem. A comunicação está lá, a oratória está lá. Esta capacidade de produzir discursos em função do público que vai ouvir e ajustar o tom, ajustar a linguagem, ajustar a nossa linguagem não verbal, todos estes elementos para conseguirmos convencer. O líder, quando está na sua empresa, quando ele tem que orientar a sua equipa, em momentos de crise, aliás, em momentos de crise, o líder tem que reunir os seus colegas, os seus colaboradores para informar que a situação financeira da empresa não está no seu melhor. Eu posso simplesmente chegar lá e dizer: olha, não temos como pagar salários, vão ter que nos desculpar, assim que a empresa estiver melhor, nós vamos resolver a situação. É uma abordagem. Mas também posso optar por dizer: caros colegas, eu estou aqui em nome de toda a direção desta empresa para agradecer a todos vocês pelo vosso contributo. Esta empresa é o que é diante dos nossos clientes por causa do esforço feito por cada um de vocês aqui. Estamos a trabalhar juntos, o esforço é na mesma direção e, como vocês sabem, nem tudo traz resultados imediatos. Neste processo, algumas coisas demoram, outras chegam mais rápido. Temos convicção de que, embora esteja a demorar, o sucesso que nós todos queremos vai chegar. Enquanto ele não chega, era importante para nós continuarmos a contar com o vosso contributo, continuarmos a contar com a vossa entrega, até que a nossa situação fique resolvida e todos juntos continuemos a caminhar. É outra abordagem. A informação é dada pela mesma pessoa, para o mesmo grupo, e o objetivo continua a ser o mesmo. Mas a forma como essa informação vai ser empacotada, a forma como essa informação vai ser organizada para entregar a este público faz diferença. Se eu perguntar a quem nos está a acompanhar agora, quem é o indivíduo que aparece às vossas mentes quando eu digo moçambicanas e moçambicanos com este dedo levantado? Existe alguém que passa na mente, e tenho a certeza que todos vocês pensaram em Samora Machel, mas eu não disse o nome dele antes disso. Mas por que nós lembramos de Samora Machel? Porque era um jeito característico. Entre outras coisas da sua liderança, a sua forma de se comunicar foi utilizada como um método para se poder fazer lembrar na mente de quem lhe acompanhava. Justamente por causa disso, quando pedirem a um moçambicano, diz o nome de 5 grandes líderes que Moçambique já teve, Machel vai aparecer ou no primeiro lugar ou nos primeiros 3. Ou no primeiro lugar ou nos primeiros 3. Quer dizer que os outros líderes moçambicanos não se comunicam bem? Não. Mas quer dizer que aquele, entre outras coisas, também utilizou a comunicação como uma forma de se firmar. Manter no mercado. O Iger estava a falar há pouco tempo sobre o exemplo dos Estados Unidos da América. Temos Trump
temos a Kamala Harris, tivemos Obama, que também foi outro nome de muito destaque quando o assunto era comunicação. Nós conhecemos indivíduos como Martin Luther King, que se eternizaram na mente do mundo inteiro porque disseram o próprio Nelson Mandela. Nelson Mandela, exatamente. Então, todos estes elementos, ou todos estes indivíduos, eles, entre tantas coisas da sua índole, dos seus princípios, da sua forma de ser, conseguiram comunicar tudo isso utilizando esta mesma oratória. Porque não basta que eu seja um bom líder, eu tenho que comunicar a minha boa liderança. Não basta que eu seja uma pessoa simples, a minha simplicidade tem que ser transparente para as pessoas. E é de ser também através da oratória que nós conseguimos transparecer estes nossos traços de personalidade, as nossas habilidades interpessoais, como se diz. Caros telespectadores, nossos internautas, estamos a ver que a oratória, principalmente para os líderes, é uma ferramenta bastante importante. E para os empresários, mas também aquelas pessoas que trabalham na área do marketing, na área de gestão de recursos humanos e por aí fora. Estamos a ver que a oratória é uma ferramenta bastante importante. Para você saber vender e vender bem, precisa desenvolver a oratória. Precisa não só ter as técnicas, conhecer todas as técnicas de venda, mas também desenvolver a componente da oratória. Exato. E mais o que é que nós podemos desenvolver, por exemplo, na área da oratória? Olha, acho que olhando para os desafios centrais que nós temos dentro do mercado moçambicano, eu falaria do que eu chamo a tríade da oratória. Conhecer, conectar e conduzir. Este é o método que eu utilizo geralmente para dentro das minhas formações. As pessoas que quiserem melhorar a maneira como se comunicam, elas precisam destes 3 elementos. Primeiro, precisam de conhecimento. Elas precisam de conhecimento sobre si mesmas, precisam de conhecimento sobre o conteúdo que vão abordar e precisam de conhecimento sobre o público para o qual vão falar. Com base no conhecimento que têm sobre si, sobre a sua informação e sobre o público, elas vão gerar conexão. E esta conexão, como é que vai ser gerada? Imagino que eu quero, aliás, podemos usar de novo o exemplo da minha avó. Eu tenho uma informação que é sobre um cartão de memória. Na primeira situação, eu não me consegui conectar com a minha avó, porque a linguagem que eu utilizei não era uma linguagem conhecida por ela. Não era uma linguagem muito tecnicista. Exatamente. O tecnicismo estava lá e eu não consegui captar a atenção dela. Quando é que eu me conecto com ela? Quando eu traduzo o que eu tenho a dizer na linguagem que faz sentido para ela. Quando eu utilizo exemplos, quando eu vou invocar memórias que ela viveu. Lembra daquele casamento que quis tirar fotos e não conseguiu? Aqui está a questão do storytelling. O storytelling. Se a avó comprar o cartão de memória, vai conseguir tirar fotos em todos os casamentos que for este ano. O que é que eu estou a mexer aqui? Eu sei qual é o interesse dela. O interesse dela é fazer fotos. O interesse dela é ter lembranças dos momentos em família. O que é que eu estou a fazer? Estou a pegar no que eu tenho e explicar a ela como é que o meu produto resolve a sua necessidade. Como é que o meu produto resolve o seu problema. Eu crio conexão quando eu utilizo a minha informação e ajusto a ela em função de quem vai ouvir. Quando eu crio conexão, aí sim eu estou em posição de conduzir o meu público, tirar as pessoas do ponto A para o ponto B. Quando eu me conectei à minha avó, trazendo aquilo, o storytelling, trazendo os elementos do lado emocional, eu então convido a ela a tomar uma atitude. No caso dela era comprar o cartão de memória. Para os políticos pode ser votar a favor de um partido, a favor de um candidato. Para o empresário pode ser mesmo a manutenção da sua equipa a trabalhar. E para os vendedores no geral podem ser as vendas. Para quem trabalha com atendimento ao cliente pode ser conseguir fidelizar os seus clientes e assim sucessivamente. Uma das técnicas que hoje em dia, na área de oratória, estamos a falar de storytelling, que é a contagem de história, mas também temos a componente de problematização, como estava a dizer o Arafat. E suponhamos que temos um público. Exato. E é preciso a questão de estudar o público para ver qual é a necessidade específica do público para poder contar uma história que vá impactar positivamente
também de uma forma mais emocional. Exato. E no caso de alguém que quer desenvolver a componente da oratória, onde é que pode começar? Olha, todos aqueles que querem desenvolver a componente da oratória, primeiro precisam de fazer uma autoavaliação. Eu tinha dito logo conhecimento sobre si próprio, sobre o conteúdo e sobre o público. A questão do autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que eu digo isto? Existem pessoas, por exemplo, que já falam muito bem. Quando muito precisam de aprender uma e outra técnica muito específica. Mas existem aquelas que ainda precisam de um aprendizado de base. A partir do momento que as pessoas fazem esta análise, esta verificação, elas se veem em melhor condição para saber onde começar. Entretanto, tudo passa por aprendizado. Tudo passa por aprendizado. Eu sempre digo, quando nós queremos ser de um jeito, podemos começar por andar ao lado de quem é como nós gostaríamos de ser. Eu quero ser um grande orador, eu faço uma lista. Para mim, os 3 melhores oradores, ou os 3 oradores mais cativantes que eu conheço, são este, aquele e o outro. Eu vou começar a acompanhar o conteúdo destas pessoas. Quero participar das suas palestras, dos seus eventos. Quero observar o que existe de comum nestas pessoas. O que o Obama faz, que o Trump também faz, que a Kamala faz, que o Mandela fazia, que o Samora fazia, que o Chissano fazia, todos estes. O que eu noto? Ok. E hoje com a tecnologia, sobretudo com a internet, é muito fácil de seguirmos essas pessoas. Mais fácil. No ano passado que não tínhamos internet, não tínhamos YouTube, não tínhamos Facebook. Exatamente. É difícil, mas hoje é possível. Por isso eu digo, o conhecimento está mais acessível no presente do que no passado. E eu diria mais, se eu admiro a forma de falar de Machel ou de Mandela, hoje talvez eu esteja em posição de chegar lá 10 vezes mais rápido. Sim. Aqueles indivíduos tinham 3, 4 livros sobre comunicação para ler e era um de cada vez. E para esse livro chegar a eles levava não sei quanto tempo. Se tivessem alguém que os instruísse, talvez havia de ser um no meio de 10 milhões. Hoje, eu posso ter 10 professores de comunicação ao mesmo tempo. Eu tenho uma estante com mais de 20, 30 livros de comunicação de autores diferentes, cada um com a sua abordagem. Sentado aqui, eu posso analisar o estilo de comunicação do engenheiro Said, do Arafat e de não sei mais quantas outras pessoas e até criar um estilo que combina várias outras características. Tudo parte do aprendizado. E construir o seu próprio estilo. Exatamente. A partir daquilo que eu entendo nos outros, eu posso construir o meu próprio estilo, porque a questão da originalidade é muito importante. Se eu sempre falar, gosto de dar o exemplo de um indivíduo que uma vez apareceu na televisão assim do nada, os moçambicanos não estavam à espera e quando começou o jornal, ele disse: "Ora viva, boa noite, está a começar o jornal da noite." Se eu falo desta forma, qualquer indivíduo sabe quem eu sou. Qualquer indivíduo sabe quem eu estou a imitar. Então, originalidade. Porque ele falou do seu jeito e ficou conhecido. Se eu falar do mesmo jeito, eu não vou ser Arafat. Eu vou ser aquele que imita o Arsénio Henriques. Para que eu seja o Arafat, eu posso ver o que tem no Arsénio Henriques que eu gosto muito. Talvez é o tom de voz, talvez é o ritmo de fala. É uma pessoa que quando fala, por exemplo, fixa bem o olhar, talvez é a dicção. Então nós podemos criar o nosso estilo a partir deste aprendizado e até da combinação de vários outros estilos. Mas voltando aqui, o ponto sempre vai ser aprendizado. Há quem está em condições de pegar num livro, ler, aprender, implementar e problema resolvido. Mas há quem não basta, há aqueles para os quais não basta. Tem que ter um professor. Por exemplo, mesmo nesta cena de professores, existem pessoas que aprendem oratória comigo online. Sim. Com aulas prontas, cada um no seu tempo, porque são pessoas que têm autodisciplina. Sim. São pessoas que conseguem manter a consistência de fazer um curso à distância. Mas eu tenho aquelas que ligam: "Arafat, quanto custa fazer um curso consigo?" Eu explico: "Mas eu tenho o mais barato." "Não, eu prefiro esse que é o mais caro porque eu quero estar na mesma sala que tu, porque se eu for aprender sozinho em casa, não vou conseguir manter a consistência." Aí de novo entra em jogo o autoconhecimento. Quando cada um sabe como é, o que é que funciona melhor para si e principalmente em que estágio está. Mas aí também pode-se dar outro caso. Arafat,
eu não entendo de oratória, como é que eu vou saber o meu próprio estágio de oratória? Nesse caso, recomenda-se de fato buscar o apoio de um profissional, entrar em contato com qualquer profissional que trabalhe nesta área e explicar as suas necessidades. Olha, eu quero orientação, eu falo deste e daquele jeito, certamente que qualquer que seja o profissional vai aplicar ou algum teste, ou mesmo pela interação inicial já vai conseguir fazer uma leitura daquilo que é o seu estágio de comunicação e depois disso propor uma jornada de melhoria, um plano de acompanhamento ou de trabalho para poder melhorar. Interessante, caros internautas. Estamos aqui perante o nosso palestrante motivacional, Arafat. E ele que posso chamar assim de guru nessa área de oratória em Moçambique. Quais são as técnicas para quem está a começar a aprender? Quais são as técnicas para nós construirmos, para nós desenvolvermos a oratória? Existem técnicas, métodos específicos para alguém desenvolver a oratória? Olha, existem técnicas, engenheiro, existem métodos, mas eu não sou muito a favor do famoso one size fits all. Yeah. Por quê? Porque o estilo de comunicação de cada indivíduo é diferente. Existem pessoas que são, exato, existem pessoas que são muito mais espontâneas. Existem pessoas que são muito mais calmas. O presidente Guebuza, quando fala, ele é uma pessoa que utiliza um estilo de fala, um ritmo de fala muito pausado. Ele fala muito calmamente, o tom de voz não se excede, geralmente está num tom monótono. Se me perguntar, eu sempre prefiro que as pessoas falem com um tom de voz variado. E o presidente Guebuza até tem alguma modulação, mas não é assim tão notória. O presidente Nyusi é diferente. Ele, quando fala, ainda é possível notar alguma variação, mas, por exemplo, não tem o mesmo ritmo de fala do presidente Guebuza. Mas depois podemos sair desta situação e encontrar alguém como Fred Josias. É um indivíduo que toda a gente gosta de ouvir em Moçambique, pelo menos a camada juvenil. Eu não tenho como dizer o jeito de Fred de falar está errado e o jeito do presidente Guebuza de falar está correto. E nem posso fazer o inverso. Por quê? O Fred fala para um público. O presidente Guebuza fala para outro público. O público que admira a oratória do presidente Guebuza pode não ser o mesmo que admira a oratória do Fred. Mas também pode haver, no meio destes, aqueles que admiram os dois estilos. A questão aqui é olharmos para as pessoas, como disse, em função das suas potencialidades e sabermos o que desenvolver. Porque, por exemplo, existem pessoas que por natureza já falam muito alto. Para este indivíduo, eu não vou dar um exercício para estender ou fortalecer as cordas vocais. Talvez eu vou dar um exercício para ele controlar um bocadinho, porque existem situações onde não somos chamados a falar com um tom de voz muito elevado. Existem pessoas que por natureza já falam devagar, mas há aquelas que falam muito rápido. O que é que nós queremos encontrar aqui? Um meio termo. E voltamos de novo para aquela tríade. Saber quem somos, ajustar o nosso conteúdo em função de quem vai ouvir, falar a linguagem do nosso público. O que nós queremos aqui é trazer um nível de linguagem que não seja excessivamente complexo. Estivemos a mencionar aqui, temos os mandatários do povo, na casa do povo. Alguns deles falam, e o verdadeiro povo, o povo que é que se supõe que seja o dono daquela casa, não está em condições de entender o que se fala lá. Mas então, se somos mandatários deste povo, se queremos falar para este povo, como é que justamente na casa dele não conseguimos ter pelo menos um mínimo de empatia e tentar ajustar a nossa linguagem? Não estou a pedir aos deputados para falar em português barato, não é o que eu estou a pedir. Mas eu ainda acho que podia ser um pouco mais simples. Ainda acho que há muito linguajar técnico ali que acaba só por ludibriar os moçambicanos e não necessariamente fazer chegar a informação que devia chegar. Mas eles fazem de propósito. Pode ser que alguns façam. Pela minha experiência de aprendizado, existem situações onde o nível de linguagem excessivamente elevado, principalmente na escala política, pode ser propositadamente utilizado com o objetivo de dificultar a percepção da informação das massas. Pode acontecer. Mas também pode acontecer de forma inintencional. As pessoas podem estar a fazer preparação dos representantes da Casa do Povo. Para além disso, nós temos, acho que o engenheiro deve bem conhecer e quem nos acompanha também, a famosa e falsa noção de que quem fala difícil é inteligente. Quanto mais difícil a pessoa fala, mais sábia ela é. E eu gosto de dizer, é exatamente o oposto. Ao contrário,
as pessoas inteligentes, o que é que elas fizeram? Elas pensaram, para nós podermos ouvir o engenheiro Said, temos de ir onde ele está. Se quisermos ver a ele, precisamos de carregar ou precisamos de reunir todos nós numa sala enorme. Para nós podermos ouvir o que ele diz ao mesmo tempo, temos que estar todos num espaço fechado com ele. As pessoas inteligentes então disseram, ok, tudo bem, vamos resolver este problema. Vamos simplificar aquilo que é complexo, vamos facilitar aquilo que é difícil. Então, no lugar de termos que utilizar câmaras enormes que ocupariam, por exemplo, toda esta sala, com 4 ou 5 câmaras, um estúdio muito bem pensado, com celulares nas mãos, porque antes, para nos assistirem, cada um tinha que ter uma televisão corcunda, um cabo que vai até não sei onde, uma antena instalada, não sei, no topo da sua casa. Hoje, as pessoas que nos estão a assistir neste momento, se estiverem a assistir numa tela, é porque escolheram. Se estiverem a assistir numa TV, é porque escolheram. Mas com os seus celulares, em movimento, a qualquer momento, em qualquer lugar, nos podem assistir. Isso é inteligência. Quando a vida das pessoas é facilitada, aí nós temos sinais de inteligência. Então, nós podemos ver aqui um claro exemplo de situações onde este preparo de comunicação poderia ajudar a reduzir os problemas, o fosso que existe entre emissor e receptor. Então, passa tudo por cada um fazer a sua própria análise, entender onde está e fazer o esforço de lembrar. A essência de comunicação é compreensão mútua. As pessoas se comunicam com o objetivo de se compreenderem umas às outras. Para que haja compreensão, é preciso que eu fale a linguagem e do jeito que é mais acessível para quem vai ouvir. Muito bem, muito bem. Um dos aspectos que também é relacionado com a oratória, para além de nós desenvolvermos uma mensagem que vai ao encontro do nosso público, é preciso também o contexto. Exato. O contexto político, social, econômico e cultural, sobretudo. E no caso do nosso país, onde temos um grupo também, até agora, que fala de uma forma não adequada o português, que é a nossa linguagem, a nossa língua oficial. Sim. Qual é a recomendação que o Arafat? Olha, nós temos a vantagem de fazer parte de uma cultura que tem milhares de ramificações no seu idioma, as famosas línguas Locais. bantu, as nossas línguas locais. O que se precisa de fazer é um esforço duplo. Precisamos de fazer o esforço para que cada vez mais moçambicanos consigam falar o português, que é a língua oficial, mas também precisamos de fazer o esforço para aprender a língua dos locais onde nós nos encontramos. Eu acompanho com muito pesar, e as pessoas que dizem isso dizem como se fosse um motivo de orgulho. Pessoas que são, por exemplo, do sul de Moçambique, Maputo, Gaza, e dizem com orgulho, eu Xangana não sei falar. Eu acho que isso devia ser motivo de dor e não de orgulho. Porque é minha cultura, é minha identidade, são minhas raízes. Se eu pudesse viajar por um mês para ficar em Nampula, eu negaria de voltar um mês depois sem poder me comunicar, no mínimo, em Macua. Eu não aceitava isso, não é possível. Não é possível. Então, cada um de nós precisa de fazer o esforço para também ir ao encontro do outro. Aquele que não sabe falar português tem de aprender a falar português. Mas vamos aceitar que estamos num país onde não se pode exigir isso de todos os moçambicanos da noite para o dia. O nosso sistema nacional de educação, até aqueles que têm acesso à educação, ainda têm desafios em relação à língua. Imagina aqueles que não sabem o caminho da escola. Então, se temos este lado, enquanto se tenta fazer o esforço para trazer o português a cada vez mais moçambicanos, nós que conhecemos o português também temos que ir ao encontro dos outros, aqueles que não sabem falar este idioma. Arafat, tudo bem, mas eu preciso de falar com alguém agora. Arranje uma pessoa que possa servir de intérprete. Enquanto não aprende, arranje alguém que vai estar no meio e que vai fazer o trabalho de interpretação. Mas é muito mais vantajoso. Isto é um princípio psicológico. Nós temos tendência a nos conectar mais facilmente e até a confiar mais facilmente
em pessoas que tenham características similares às nossas. Que falam a mesma língua. Exatamente. E, aliás, um dos aspectos é que se nós estamos numa oratória e, sobretudo, a questão da técnica do storytelling é que fica mais fácil e mais perceptível quando você conta uma história na própria língua. Há conceitos que só em línguas locais você pode conseguir explicar e o outro perceber melhor. Esta colocação, recordo-me, engenheiro, de uma frase de Nelson Mandela: se falar com um homem numa língua que ele entenda, você atinge a sua mente. Yeah. Se falar com ele na sua própria língua, você atinge o seu coração. Exatamente. Quando nós assistimos aqui a situação da campanha política, é um fenômeno interessante que eu gosto de observar. E mesmo quando não é altura de campanha, quando os nossos políticos governantes vão para inaugurações fora de Maputo, é muito comum quando ele chega em Nampula, ele salama. Mas aqui é sempre bom dia, moçambicanos. Mas ele quando chega lá diz salama. Quando ele chega lá diz nioshukuro ou kushukuro. Quando ele vai em Yambane, por exemplo, há de dizer Nibongide. Por que ele diz isso? Por que ele começa por saudar na língua local? É justamente para que os outros que estão ali digam: oh, este afinal fala o que eu falo. É nosso. Isso é nosso. Exatamente. Quando a cabeça processa é nosso, as barreiras psicológicas são quebradas. Naquele momento nós nos aproximamos cada vez mais das pessoas que estão diante de nós. Então não custa. Se você não vai aprender o idioma todo, aprenda o básico, aprenda o bom dia, aprenda a saudação, aprenda a conversação básica, aprenda o agradecimento, aprenda a despedir-se. Estas pequenas coisas fazem diferença. Fazem diferença e principalmente quando o outro sente que você fez esforço para aprender a falar como ele fala, ele se sente importante. E não há nada tão poderoso para fortalecer a conexão entre dois humanos como fazer o outro se sentir importante. Faz-me lembrar nas minhas viagens sempre para o mundo de fora, para outros países. Quando eu vou para um país, uma das coisas que eu faço é procurar como é que se diz bom dia, boa tarde. Exatamente. Como é que se é para comprar, quanto custa. Exato. E depois também como é que eu posso pedir desconto. Então são algumas técnicas que eu uso sempre que eu viajo para um país. E facilita-nos a vida. Facilita. Você chega num país, por exemplo, numa loja, quer comprar, quanto é que custa em língua local? Eu começo a rir, esse é nosso. Então eu digo, está caro, então é brincadeira. Mas aquilo, de fato, permite uma conexão bastante forte. Exatamente. E você cria mais amizade e mais relacionamentos. O que muitos de nós ainda não entendemos é que nós somos humanos e somos seres sociais justamente pela interação de um com o outro. E a interação de um com o outro não pode se limitar à imposição das minhas preferências sobre a essência do outro. A interação de um com o outro, ela deve se expandir à partilha. Eu aprendo com o outro, ele aprende comigo. Eu ensino ao outro, ele também ensina a mim. E assim sucessivamente. E como dizia, estes são princípios da natureza humana que ainda há quem insiste em atropelar. Enquanto houver insistência em atropelar, a sociedade vai estar neste caos que nós assistimos. Existem muitos problemas de interação, problema de marido e mulher, de pai e filho, de colegas no trabalho, de chefe com os seus colaboradores, que podem ser resolvidos só se nós aprendermos e implementarmos estas pequenas coisas. O que fulano gosta? Fulano gosta da equipa X. Boa, quero falar com ele sobre uma coisa um pouco complexa. Vou começar a conversa dizendo parabéns porque a sua equipa ganhou ontem. Ultimamente no campeonato vocês estão no topo, né? E a pessoa se desarma, a pessoa se abre, a pessoa se predispõe a nos ouvir porque ela entendeu, esta pessoa me conhece, esta pessoa sabe o que eu gosto. Este meu chefe, quando olha para mim, não está a ver números, não está a ver máquinas só, não está a ver salários ou contas no final do mês. Ele está a enxergar um ser humano que tem sentimentos, que tem preferências, que tem opiniões e ele respeita isso. Coisas tão pequenas que são capazes de gerar
resultados inimagináveis. Caros internautas, a nossa conversa está a ser bastante agradável com Arafat, mas eu queria insistir um pouco mais para aqueles que estão nos assistindo. Se você é vendedor ou quer ser vendedor, se você é empresário, se você é empreendedor, se você é professor, se você é político e quer desenvolver mais a sua área de uma forma mais profissional, tem que pôr na sua agenda a questão da oratória. Porque é isso que vai te projetar no futuro. Arafat, eu sei que vai lançar um livro sobre oratório. Fala-nos um pouco sobre o seu livro. O que os nossos internautas podem esperar do seu livro, para além das suas formações? Pode-nos falar um pouco sobre o seu livro? Pois, nós temos o livro Oratória, o Oxigênio das Relações de Influência. Esta é, na verdade, a segunda edição. A primeira edição eu falhei por acaso, eu queria comprar essa primeira edição, mas vou aproveitar, já que estamos juntos, para comprar os dois. Os dois. Nós tivemos a primeira edição lançada no ano de 2020. É um privilégio muito grande, como dizia o engenheiro Said, poder dizer que este é um tema inovador aqui dentro, não porque as pessoas não conheçam a oratória, mas porque não se falava sobre o assunto. Pelo menos quando nós começamos a escrever sobre isto, investigamos e não havia obras aqui dentro sobre o tema. Passaram-se 4 anos. Não só obras, mas também não temos muitos formadores na área, pessoas especializadas que possam dar curso de oratória de uma forma mais consistente. Pois. E ao estilo moçambicano. Ao estilo moçambicano. Este é um elemento importante, porque existem, de acordo com a nossa realidade. Exato. Existem muitos livros, só que muitos deles ajustados ao contexto europeu ou ao contexto americano. E o que nós temos aqui é, primeiro, este diferencial. É um livro que fala sobre comunicação, sobre a capacidade de falar bem em público, mas tendo em conta o contexto moçambicano. Este é o primeiro aspecto. A primeira edição deste livro, ela tinha o objetivo de acordar primeiro, de levantar a consciência das pessoas para aquilo que merece atenção. Mas imagine, nós aqui estivemos a falar sobre ajustar o conteúdo, conectar. Aqui eu estou a dizer o que deve ser feito. Neste livro, para além de dizer o que deve ser feito, a gente também diz como fazer. Por exemplo, tínhamos aqui uma questão ligada à dicção. Tínhamos aqui a questão ligada à dicção. As pessoas podem querer melhorar a dicção. Nós temos aqui no livro exercícios, os famosos trava-línguas, aquelas palavras ou frases difíceis. O original não se desoriginaliza, não se desoriginalizou e nunca se desoriginalizará. A pessoa que senta para fazer estes exercícios diariamente, ela melhora a maneira como fala. A pessoa que ainda tem a paciência de levar uma caneta, atravessar no meio dos lábios. Eu ainda estou nesse exercício. Exatamente. Então, é isto que as pessoas podem esperar do livro. Para além de dizer o que deve ser feito, nós também aqui trazemos como fazer. O objetivo deste livro, comparado ao primeiro, é entregar autonomia para o leitor. De tal sorte que a pessoa, mesmo sem ter um Arafat, mesmo sem precisar de um professor extra, cumprindo ou seguindo as orientações sem ter aqui, um vídeo, exatamente, consiga efetivamente melhorar a maneira como se comunica. Este é o nosso objetivo. Pois. E fizemos, como dizia, também o esforço de manter a linhagem do primeiro livro, que é um livro de fácil leitura, com linguagem, com exemplos e sempre evocando realidades que sejam conhecidas para aquilo que é o nosso Moçambique. É mais prático do que exatamente. Então, temos aí, para quando é que está marcada o lançamento? Já na próxima quarta-feira vamos fazer o lançamento do livro. A partir do próprio dia. Onde é que vai ser lançado? A que horas? O livro vai ser lançado no Instituto Nacional das Comunicações, no intervalo das 17 e às 19 horas. INCM é onde vamos fazer o lançamento. E a partir daí, nas principais livrarias de Maputo, de Beira, de Pemba, de Nampula e de Tete, já podem adquirir o E para quem quer comprar via online, quais são as Neste momento, quem quer comprar o livro virtualmente pode fazer a aquisição a partir da plataforma Hotmart. No Hotmart nós temos tanto a primeira edição, assim como também temos já a segunda edição disponível. Os nossos colegas depois vão pôr o endereço do Hotmart
Sim, Quando sim. estiverem, Podem colocar para o sim. Hotmart e basta procurar, é muito fácil, normalmente basta escrever Hotmart, livro, Arafat Costa. Estas 4 palavras conseguem ajudar a chegar geralmente aos links de compra. Uau! Então, caros internautas, telespectadores, temos aqui mais um instrumento para nós podermos desenvolver a nossa oratória. Pois. E para quem também não conseguiu adquirir a primeira edição do Arafat como eu, também através do Hotmart também acho que pode Também encontrar. pode adquirir através do Hotmart ou mesmo através das minhas redes sociais. Sim. Arafat Costa, /Arafat Costa. Aliás, /Arafat Costa. Em qualquer que seja a plataforma, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, o nome é o mesmo. Podem mandar mensagem e nós sempre temos uma equipa que vai dar assistência. Muito obrigado. Pois. Mais considerações, últimas considerações sobre a oratória. A importância da oratória para o mundo dos negócios, o mundo acadêmico e o mundo de liderança, de uma forma geral. Olha, eu diria, já não é sobre quem sabe falar em público, é sobre como espera viver ou sobreviver no mercado se não souber falar em público. Os seus colaboradores estão à espera da sua oratória para serem inspirados. Os seus eleitores estão à espera também da sua oratória para confiarem no seu programa político. Os seus clientes contam com a sua oratória para serem convencidos a comprar aquilo que você tem para vender. Exatamente. Os seus professores e colegas também contam com a sua oratória para quando você for fazer as suas apresentações em contexto acadêmico. Então, neste momento, aprender oratória já não é uma escolha. A pergunta que você deve se colocar é quando é que vai começar, ou talvez o que é que falta para começar. Arafat, eu ainda não consigo pagar por uma formação. Existe conteúdo gratuito na internet. À semelhança do perfil do Arafat, existem vários outros. Eu conheço a Burdina Moala, por exemplo, que também ensina sobre comunicação. Temos vários comunicadores aqui dentro. Desculpa, Arafat, outro público que Arafat acho que esqueceu de mencionar. Pois. Mesmo nas nossas casas precisamos de oratória para nossas esposas, para comunicarmos com nossos filhos. Exatamente, e faz diferença. Aliás, eu até diria que o contexto familiar é o primeiro e o mais importante. Porque qualquer líder sai de uma família, qualquer professor sai de lá, qualquer estudante sai de lá, qualquer empresário, qualquer vendedor. Então, o contexto familiar é importantíssimo. Por isso, vamos colocar a mão na consciência, vamos começar agora a planificar. Aproveitemos que já estamos nos finais de 2024. Se não consegue fazer agora, coloque como uma das suas maiores prioridades para o próximo ano e procure aprender. Eu já coloquei. Boa. Para melhorar a dicção. Boa. E eu quero mais uma vez agradecer aqui ao engenheiro e a toda a equipa do programa e do canal pelo convite. É uma honra muito grande mais uma vez para mim estar aqui e agradecer também a todos os telespectadores por cada um dos instantes que dispensaram para acompanhar a nossa conversa. Nós é que agradecemos e sermos o privilegiado em anunciar o lançamento do seu livro. Pois, obrigado. Tá, parabéns, muito Arafat, obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E acho que é a sua casa. Muito obrigado. Contamos de estarmos juntos, não só nesse programa de podcast, em outros programas que a Extra Mind. Para nós, caros telespectadores, internautas, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha aprendido sobre oratória. E também fique atento aos próximos episódios do canal, mas também do nosso podcast. Tudo é possível. Aprenda e enriqueça. Aqui é para aprender mesmo. Espero que tenham gostado. Obrigado.